Fala nação, tudo beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sino e deixe o like para receber notícias diárias sobre o Flamengo. Nesse vídeo os comentaristas vão falar sobre o novo técnico do Flamengo, Paulo Souza, que foi anunciado hoje à tarde pelo clube carioca. Muitos esperavam o Jorge Jesus, mas não foi isso que aconteceu. E o outro português está assumindo o Flamengo como novo técnico. Esse corte é da ESPN Brasil, então deixamos aqui os créditos para eles. E o canal oficial vai ficar na descrição. Vamos ver. Hoje, finalmente, o Flamengo cravou. Paulo Souza é o novo técnico. É isso, Roberta? Boa noite, bem-vinda. Oi, Marcela. Boa noite para você, para o Zupac, para o fã de esporte. Exatamente, agora é oficial, o novo Mister está chegando. Paulo Souza, treinador de 51 anos, assinou por 2 temporadas. O Flamengo fez o anúncio oficial na tarde desta quarta-feira. Estava só esperando o Paulo Souza se desvincular da seleção polonesa. Já estava acertado desde o início da semana, mas faltava essa rescisão contratual. O treinador teve que pagar uma multa de cerca de 300 mil euros, aproximadamente 2 milhões de reais, para aí sim acertar com o Flamengo. Inclusive, mais cedo, o presidente da Federação Polonesa já tinha falado que a rescisão iria acontecer e que o Paulo Souza queria arcar com a indenização. Eu até conversei hoje mais cedo com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, mandei uma mensagem para ele perguntando se o Paulo Souza tinha feito já o pagamento, e a resposta do Marcos Braz foi a seguinte: quem está ajustando isso é o Paulo, não o Flamengo, deixando claro então que a multa seria realmente paga pelo treinador, que está animado com esse novo contrato e inclusive já mandou um recado para a torcida rubro-negra. A gente acompanha agora. Alô Brasil, esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho, satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações rubro-negras. Boa expectativa. Um clube extraordinário, um clube grande, um clube que respira vitória, e com certeza é isso que nós temos que criar a nossa cultura diariamente. Todos eles vão ser muito importantes, porque a época é longa, tem muito jogo. Claro que há vários jogadores que se distinguem durante estes últimos anos e vão se distinguir mais uma vez esta época, mas todos eles vão ser muito necessários e o compromisso de todos é que nos vai levar a atingir os melhores objetivos, que são os objetivos do Flamengo sempre, ou seja, criar muita emoção em todos os nossos adeptos, na nossa torcida, com vitórias constantes. A cultura da vitória é muito importante. A grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar em conjunto um clube que tem essa ambição constante, ou seja, temos a mesma ambição. Já começamos a fazer algumas coisas, a recolher há várias documentações e juntamente com o nosso staff já programar e planificar algumas coisas, mesmo em termos de sessão, de treino, para depois poder antes enquadrar e de uma forma transversal com toda a equipa de trabalho que já existe no clube, podermos fazer o melhor trabalho com os nossos jogadores. Bom, Paulo Souza aí animado com esse novo desafio. Aliás, a resposta positiva dele, ainda sobre o contrato com a seleção polonesa, já demonstrava o tamanho dessa empolgação do treinador para assumir esse desafio de comandar o Flamengo. Lembrando que ele chega aí com essa sombra de Jorge Jesus, que está livre no mercado. O Paulo Souza, então, já está planejando a temporada de 2022, vem conversando ao longo dessa semana com o Bruno Spindel e também com o Marcos Braz. E a expectativa, então, é que ele chegue no início de janeiro para começar aí a preparação, e a reapresentação do time está marcada para o dia 10 de janeiro. O novo Mister chega já já, Marcela.
Tá certo, Roberta. Você volta já já aqui no Sport Center. Queremos falar também de Gabigol, essa história de Gabigol que pode ir para a Inglaterra. Então fica aí. Antes, quero chamar o Gustavo Zupac para a gente conversar sobre o Paulo Souza, o novo mister do Flamengo. O Paulo Souza com seus belos quadros, muito animado porque pagou essa multa, 2 milhões de reais. Acerta e tem que ser assim mesmo. Se quer jogar no Flamengo, se quer treinar o Flamengo, tem que fazer o seu esforço? Se essa é a vontade dele, né, e se existia esse obstáculo no contrato, é uma questão dele, né, se o Flamengo não se mostrou disposto a pagar, e ele sim, né, é uma questão que ele resolve com o ex-empregador dele. Agora, de fato, se a imagem que o Paulo Souza conseguir deixar no Flamengo for tão bela quanto a imagem do quadro que estava ali, não sei se é a casa dele, mas é um quadro belíssimo, o rubro-negro pode ficar tranquilo porque vai ser coisa boa, baita num quadro bonito, certamente não é muito barato. Você está falando daquelas duas mãos juntas, Zupac? É meio colorido, um negócio meio Romero Brito, né? Meio diferentão, gostei. Achei que caberia muito bem na minha sala, inclusive. Mas vamos lá. Se a gente olhar assim para o Paulo Souza, para ele é uma aposta, e é uma aposta de mercado, né? Ele deixa um mercado europeu, embora seja mercado de seleções, mas é um mercado europeu, para olhar para o mercado onde ele pode desbravar, onde ele viu dois profissionais do mesmo país que ele chegarem e construírem história, né? O Jorge Jesus e o Abel Ferreira, dois técnicos completamente diferentes em tudo a não ser no passaporte, mas que vieram para cá e construíram história. Então o recado está dado, especialmente para os técnicos portugueses, que certamente acompanham mais de perto o que acontece aqui, olhando para o mercado europeu. Está claro o recado, que se você assumir um clube brasileiro dentre os mais poderosos, o contexto é muito favorável para outras escolas, né? Então técnicos argentinos vieram aqui e fizeram boas campanhas, conquistaram alguns títulos. Os técnicos portugueses que chegaram nos melhores clubes conseguiram fazer a diferença. Então é um mercado convidativo para esse perfil de treinador. Então ele faz essa aposta profissional, essa aposta esportiva, tentar desbravar um outro mercado e fazer o nome dele em cima disso. E também tem a aposta financeira, porque assim, atualmente o mercado de seleções trabalha com quantias menores do que o mercado de clubes. A gente vê hoje, por exemplo, quando o Oscar Tabares foi demitido da seleção uruguaia, o primeiro nome que se cogitou no Uruguai foi o Gadiardo, que jogou no Nacional de Montevidéu. Mas o Gadiardo no River Plate ganha 3 vezes mais do que o Tabares ganhava na seleção do Uruguai. É claro que aqui, por exemplo, o Tite tem um ótimo salário, talvez compatível com alguns dos principais técnicos brasileiros que aqui trabalham, mas no geral o mercado de clubes tem movimentado mais dinheiro do que o mercado de seleções. Então mesmo com a diferença cambial, com a nossa moeda hoje muito desvalorizada por vários fatores, não acredito que na seleção da Polônia o Paulo Souza ganhasse mais do que o Flamengo vai oferecer a ele agora, vai pagar a ele agora. Então é também uma aposta financeira. É um técnico que quer construir o seu nome sob outro olhar, sob outra perspectiva, e por isso para ele é um trabalho bem interessante, uma aposta bem interessante e válida. E para o Flamengo é tentar se reequilibrar como time, né? Porque o Flamengo teve bons momentos depois que o Mister número 1 foi embora. Menos bons momentos com o Domi, alguns momentos de solidez e conquista importante com o Rogério e alguns momentos de encantamento com o Renato. Mas no todo o Flamengo foi desequilibrado, o Flamengo oscilou demais, não teve a sua pegada o tempo inteiro. E agora vai apostar numa nova metodologia. É preciso ver como os jogadores vão se encaixar, aceitar e assimilar essa nova metodologia. É importante ver como o Paulo Souza vai conseguir, se ele vai conseguir, despertar um grupo de jogadores que está há muito tempo no clube, que já ganhou tudo no clube, que pode ter a sensação que não tem mais nada a provar e que vem de uma temporada de derrotas doloridas. É possível despertar esses jogadores, provocar essa fome de vencer desesperadamente nesse grupo de vencedor e conhecedor do clube de novo? Esse, para mim, é o grande desafio do trabalho do Paulo Souza, além, claro, de conviver com a sombra do mister que está no mercado. Pois é, e era sobre isso que eu iria falar quando você falou do quadro bonito do Paulo Souza, com uma mão segurando a outra. Certeza que aquele vídeo foi gravado ali na frente e não foi à toa, porque ele está precisando realmente dessa união. O Paulo Souza, ele chega como o treinador mais pressionado do futebol brasileiro, ou qualquer outro treinador que chegasse no Flamengo hoje seria o mais pressionado, Zupac?
Qualquer técnico que assuma o Flamengo, ele assume com a régua comparativa de 2019. Não é fácil assumir o Flamengo sob essa perspectiva, né? Porque mesmo que você faça um bom trabalho, você vai ser comparado inevitavelmente com alguém que fez um trabalho que eu sempre falo aqui, quase perfeito. Além dessa comparação, quando a gente olha para o fato de o Jorge Jesus estar desempregado atualmente, é claro que essa pressão vai ser ainda maior, né? Então, se o Jorge Jesus ficar sem emprego nos próximos meses e por algum acaso o Paulo Souza começar mal o trabalho, você não tenha dúvida que vai ter hashtag, torcida de rede social, aquela coisa toda, enchendo o saco para mandar o cara embora, para trazer o Mister logo. Isso é pouco saudável para o Flamengo, né? E é bom a gente lembrar, embora ele esteja hoje desempregado, teoricamente disponível, o Jesus, que ele não quis vir para o Flamengo, porque se ele tivesse sinalizado ao Flamengo que era do interesse dele, de fato, fechar esse contrato, é evidente que o Marcos Braz teria esperado mais para contratar. É evidente que ele teria esperado mais 1, 2, 3 dias, até eventualmente amanhã, que é o jogo contra o Porto, o jogo tão esperado, que nem importa mais para o Jorge Jesus, né? Então, ele não foi contratado porque ele não sinalizou ao Flamengo que de fato tinha esse interesse. O Flamengo, dentro da sua principal missão, não obteve êxito na sua jornada para a Europa agora. Voltou sem o que queria, mas voltou com um novo técnico. E agora é hora de olhar para esse novo técnico, mesmo que muitas vezes a comparação seja inevitável. Pois é, inclusive o Marcos Braz falou sobre isso, né? Falou que tentou sim conversar com o Jorge Jesus, e inclusive perguntou se podia esperá-lo, e ele sempre tirando o corpo fora. Olha, vamos voltar a conversar com a Roberta Barroso, e agora a gente vai falar sobre o Gabigol. Tem clube inglês interessado no jogador? Tem sim, Marcela. O Newcastle é o que afirma o jornal inglês Mirror. Disse que o Gabigol é alvo do clube inglês. Ele chegaria por empréstimo até o final de junho, quando termina a temporada europeia. E aí depois o Newcastle avaliaria se vale a pena ou não comprar esse jogador. E aí, de acordo com essa publicação do diário inglês, ainda diz que o Flamengo até toparia vender, caso, então, o Newcastle arque com a cláusula de compra obrigatória, que é a seguinte: o valor de 17 milhões de libras, pouco mais de 128 milhões de reais. Dinheiro não é problema para o Newcastle, que é o novo rico europeu, depois de ter sido comprado por investidores da Arábia Saudita. Mas vale a gente destacar que hoje o clube é o vice-lanterna na tabela de classificação da Premier League, está buscando reforços justamente para melhorar essa campanha, mas isso também pode pesar em relação ao Gabigol. A gente tem uma tela também aqui para mostrar os números do Gabigol na temporada, já que esse jogador está despertando o interesse do futebol europeu. Então tá aí, portanto, para vocês. Lembrando que esses números sem o campeonato estadual são 37 partidas. E aí no ranking do elenco ele é o 10º, né, em relação às partidas. 26 gols, e aí ele é o primeiro do elenco nesse quesito. Assistências, 9 chutes por jogo, 3,4. O primeiro do elenco também. Chutes certos por jogo, 1,7. Ações na área rival por jogo, 4,8 minutos, gols, 119,8, também o primeiro no ranking do elenco. Lembrando que o Gabigol tem contrato com o Flamengo até 2024. Nesse momento está curtindo as férias e se reapresenta no dia 10 de janeiro. Marcela.